Eu não parei de gaguejar tentando falar melhor. Eu precisei me escutar primeiro. Oi, eu sou a Nandi e por muitos anos da minha vida eu gaguejei. Muito. Desde novinha, desde criança, eu passava em fonoaudiólogas, me passavam exercícios, mas nada ajudava. Eu passei por diversas fonoaudiólogas, psicólogas, mas eu era uma criança muito quieta, muito retraída. Já acho que por conta disso eu não queria falar muito, era muito desconfortável conversar com pessoas, porque as pessoas ficavam o tempo todo, calma, calma, respira, calma. E aí eu tava respirando, só que era muito frustrante, porque não é algo que uma pessoa gaga consiga controlar, né? Eu cresci sendo uma menina muito insegura, muito quieta no canto, para não causava muito, para não ter que explicar. Odiava trabalhos que tinham que ser apresentado. Acho que isso também me bloqueou muito em questão de faculdade, assim. Eu não me imaginava lá na frente de todo mundo apresentando. Hoje em dia eu também não tenho essa vontade, mas eu acho que foi algo que me impediu bastante também, assim, na época. Lembro que muitas vezes, já mais adulta, assim, mais para adolescência, para vida adulta, eu me fechei muito, porque eu estava cansada de tentar falar e eu não conseguia falar. Eu achava que era um motivo, eu falei, e realmente era o motivo, né? O meu chakra laríngeo estava bloqueado, mas na época eu falava, vai ver, não é para me falar, então não vou falar, vou ficar quieta aqui, só responder assim, evitar muita conversa, e isso me prejudicou muito, muito mesmo. Só bloqueou mais ainda esse chakra e, nossa, foi muito difícil, na verdade, voltar, porque eu já tinha o problema da insegurança com a gagueira. Aí depois eu acumulei mais insegurança, mas quando eu comecei a mudar algumas coisas dentro de mim, tudo fluiu diferente. E essas dicas que eu vou trazer aqui servem para você que tem insegurança em falar em público mesmo, você que é gago, você que é tímido, você que é insegura em questões de se posicionar também, isso vai ajudar muito você. É um trabalho aos poucos, isso de você se posicionar mais, de ser direta, saber impor limites, é ainda mais para mulher. A gente sabe que a gente não foi ensinada a ser assim, a gente não foi ensinada a se respeitar, a respeitar o que a gente pensa, o que a gente quer, a gente foi ensinada a ficar calada e bonitinha. Então, foi realmente uma desconstrução, tudo, mas eu vou trazer 5 dicas aqui. A gente poderia até aprofundar mais, mas coisa para outro vídeo, né? Vou contar 5 coisas que me ajudaram a parar de gaguejar e me trouxeram confianças nas minhas palavras. Coisa número 1. Não lutar contra. Parece que quanto mais você tenta segurar para não gaguejar, mais você vai gaguejar. Pelo menos comigo era muito assim, tipo assim, ai gente, eu não sei explicar, mas tinha até palavras que eu sabia que eu ia gaguejar. Mente, né? A mente, já programando, vou gaguejar nisso aqui. Então, quanto menos você tentar segurar, tipo assim, sentiu vontade de gaguejar, deixa vir. Não fica tentando, sabe? Porque isso vai contrair seu corpo, vai criar aquele estímulo de perigo, vai criar tensão e vai te deixar mais nervosa e vai te impedir mais ainda de poder conversar. A coisa que me ajudou muito nessa primeira questão foi um pouco saber o que eu queria dizer. Tipo assim, eu vou ali falar isso para aquela pessoa. Só que não ficar necessariamente presa em usar essas palavras que eu falei que eu usaria. Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente já sabe o que vai falar. Mas às vezes vem outras coisas assim, então, tipo assim, não te manter rígida naquilo ali. Porque quanto mais rígida eu ficava, eu vou ali na padaria, eu vou pedir, que era assim, gente, poucas coisas eu já gaguejava. Falar em mercado, falar com vendedor, essas coisas eu não gostava. Talvez eu não goste ainda, mas eu faço com naturalidade agora. Mas saber o que você vou ali comunicar isso. E vai lá e comunica aquilo. Sente vontade de falar alguma coisa? Deixa vir. Deixa vir, dá espaço. Porque eu acho que a nossa mente é muito rígida e controladora. Então a gente já tem esse receio de gaguejar. Então a gente está o tempo todo se vigiando para que isso não aconteça. Mas aí acaba acontecendo
com mais frequência. Então, não tenta parar, não tenta segurar. Deixa vir. Outra coisa que me ajudou foi observar momentos e pessoas que eu gaguejava mais. Porque eu percebi que tinha pessoas específicas da minha vida que eu gaguejava mais. E isso pode envolver muita coisa, pode envolver traumas do passado, pode envolver coisas psicológicas. Eu não sou fonoaudióloga, não sou psicóloga, sou terapeuta holística, mas estou contando a minha experiência aqui como uma mulher que era gaga. Tipo assim, essa pessoa aqui eu gaguejo mais. Por que será que eu gaguejo mais com essa pessoa? Será que eu me sinto insegura com essa pessoa? Por que eu me sinto insegura perto dessa pessoa, sabe? E você pingando os pingos nos i. Porque às vezes são coisas da nossa mente, né? A maioria das vezes são coisas da nossa mente, que a gente já fica achando que vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa, porque às vezes teve uma experiência não tão boa, ou porque às vezes teve experiência semelhante com outras pessoas. Então, nosso cérebro cria aquela resistência. Então, observar esse momento e refletir sobre isso. Refletir do porquê acontece, quando acontece, com quem é, o que eu sinto, quais palavras, sabe? Se observar mesmo. A terceira coisa é que tá tudo bem você gaguejar. Eu, por muitos anos da minha vida, tive muita insegurança, porque eu não conhecia muitas pessoas gagas, mas tinha pessoas assim que eu, sim, é gago e tal, mas não era próximo de mim. Até que eu fui trabalhar em um serviço onde o meu líder era gago. Então ele cuidava do setor, falava para as pessoas fazerem as coisas, organizava as coisas e gaguejava assim durante as apresentações, durante as coisas, e tudo ok, natural, vida que segue. Ele é gago, ele gagueja e vida que segue, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente cria isso porque a gente não quer de fato gaguejar. Eu não gostava de gaguejar, me dava falta de ar. Me dava falta de ar, me deixava insegura, eu não gostava de falar com pessoas. Por incrível que pareça, às vezes eu gaguejava mais com pessoas próximas do que com pessoas que eu não conhecia. Mas é porque eu carregava esse rótulo também de menina gaga. Então eu sempre, meu cérebro, tipo, vou gaguejar aqui porque essa pessoa sabe que eu gaguejo. Então eu acho que isso também ocasionava situações. Mas voltando aqui no tópico 3, é você entender que tá tudo bem. Ninguém é perfeito, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, então não é gaguejar que vai te fazer ser uma pessoa falha, que você está errando, não tem problema nenhum. Você simplesmente vai ou buscar uma palavra que você possa usar com mais segurança ali na hora, que às vezes a gente trava numa palavra, né? Eu sou assim, eu travo numa bendita numa palavra. Então, você trazer uma palavra ali, respirar fundo mesmo e seguir. A hora que você sentir de falar, você fala. Não fica pensando, preciso falar, preciso falar, preciso falar, porque a mente acelera mais, as palavras não saem, você fica ansiosa, e a gente sabe de onde isso vai dar, não vai falar é nada no final das contas. Quarta coisa é confiar nas minhas palavras. E eu falo isso de uma forma um pouco profunda, porque eu sei que às vezes a gente já carrega insegurança de berço, né? Então, isso precisou de um pouco de meditação, um pouco de clareza, porque a gente tem muitas coisas de outras pessoas na nossa mente, às vezes. Coisas que ouvimos quando éramos criança, ou em relacionamentos antigos, ou em amizades antigas, sabe? Coisa do passado, coisa que nem é mais você. Então, meditar e buscar clareza nos meus pensamentos, tipo assim, é isso aqui que a Nandi tá pensando, é isso aqui que a Nandi tá sentindo, é isso aqui que a Nandi, sabe? O que eu. Então, você parar e analisar, eu vou falar meditar, porque é o processo, gente. Não dá para fugir de olhar internamente, da meditação, é o processo. Então, você como pessoa, olhar você, entender que nem tudo é seu, te tira um grande peso. Aí você tem que ir peneirando. Saber o que você quer levar para frente, o que você quer deixar para trás. Então,
A quarta coisa basicamente é isso, você sentir verdade nas suas palavras. Esses dias mesmo eu estava na casa da minha mãe, aí eu ia falar uma coisa para ela e aí eu vi que eu comecei a gaguejar, assim, tipo, queria falar, mas não tava saindo, sabe? E eu falei, uau, opa, o que é isso aqui? E aí é um pensamento rápido, né, que a gente tem às vezes, mas eu já perguntei para mim, por que eu tô gaguejando? O que eu vou falar aqui é uma mentira? O que eu vou falar aqui não é verdade? Então eu posso falar com tranquilidade, porque isso é verdade, eu sei o que eu tô falando, não tem por que eu estar gaguejando falando com alguém que eu me sinto tão confortável de um assunto que eu sei que é verdade. Então, buscar a sua verdade vai te ajudar muito a se posicionar. E isso eu falo para as pessoas tímidas também, inseguras, não só para as pessoas gagas. Porque quando você sabe o seu lugar, quando você sabe do que você está falando, independente do que a outra pessoa falar para você, meio que tanto faz, vai seguir sendo a verdade da outra pessoa e você tem a sua verdade, você tem a sua convicção do que é a sua verdade e você está em paz com isso, então o que o fulaninho está fazendo não te convém, tanto faz, né? A quinta coisa que me ajudou muito foi o tarô. Eu sei, como assim o tarô? Como aquelas cartas te ajudaram a se comunicar melhor? Pois é, gente. O tarô trouxe voz, clareza para os meus bloqueios, minhas inseguranças, minhas travas. Me ensinou a me posicionar, porque se eu pegava uma carta ali, a justiça, eu sei que eu tenho que me posicionar. Muitas vezes eu tenho que lutar pela igualdade, pela justiça, que não é perfeita, mas tem que ser boa para todos. Caiu a carta da morte. Eu sei que eu vou ter que impor limites, vou ter que cortar ciclos. Então não adianta, não adiantava mais eu tentar fugir, não adiantava mais eu tentar me sabotar. O tarô veio dando 2 tapas na minha cara e falando assim: vamos mudar, chega de ser sonsa, acorda, garota. Tô brincando, o tarô não veio falando assim, o tarô veio. Desculpa. O tarô fala de forma bem confortável, bem segura, de acordo com o que a pessoa entende. Na verdade, eu vou passar de acordo com o que a pessoa entende, né? Eu não vou chegar dando dois pés na porta do emocional da minha consulente, gente, por favor. Isso é uma brincadeira à parte comigo mesmo, porque eu interpreto para mim mesma. Então é sempre 2 tapas na cara. Não vou prolongar, porque eu pudesse ficar falando mais com vocês. Abri o canal no YouTube aqui justamente para poder falar mais, porque nas outras redes sociais eu não tinha essa liberdade de falar. Então, se você sente que tem algo travado aí dentro, às vezes não é só sobre falar, e sim sobre se ouvir. E se fez sentido para você, eu posso te ajudar nesse processo através do tarô, onde a gente marca uma consulta personalizada só sua, onde a gente embaralha as cartas com calma, tranquilidade, onde a gente tem um espaço para conversar sobre questões que talvez você não esteja sabendo lidar, talvez você não esteja interpretando com clareza. Mas o tarô vem como uma ferramenta perfeita para esses momentos de confusão. Ele traz direção. Ele vem com a intenção de te deixar mais consciente da sua vida e te trazer mais autonomia das suas decisões e mais liberdade, consequentemente. Salve esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você se sente travado em alguma área da sua vida, ou se você carrega essa sensação de não conseguir se expressar com clareza e com verdade. Lembra de curtir esse vídeo, mandar para aquela pessoa que você sabe que quer se expressar mais, mas tem algo que está travando, tem algo que está atrapalhando o crescimento dessa pessoa. Manda para essa pessoa, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo foi inspirado em um comentário do meu outro vídeo. Então comenta aqui embaixo coisas legais para a gente poder discutir aqui juntos. Muito obrigada por você que me assistiu e até a próxima. Um beijão da feiticeira.